Cara, o Tim Keller, ele tem uma frase que ele diz que o trabalho são as máscaras de Deus. Basicamente, é Deus agindo no mundo através do trabalho das pessoas. Deus agindo no mundo, promovendo justiça, promovendo amor, promovendo bondade, promovendo a ação de Deus através do trabalho das pessoas. É fato que, vamos falar que 80% das pessoas hoje no mundo não trabalham com o que gostam. Provavelmente. Sim. Provavelmente. Não, isso é estatístico também. É, né? Estatístico. Então, vamos falar então que o cara não trabalha com aquilo Sim. que ele gosta. Então, o que ele vai fazer da vida dele? A primeira coisa é a gente entender, então, que o trabalho não é uma coisa ruim. Seja bem-vindo a mais um podcast do Eu Odeio Meu Trabalho. Eu sou o Victor Godoy e eu quero, antes de nós iniciarmos o papo com o senhor Daniel Toledo, que está aqui. E aí? Tudo bem? Tudo ótimo. Você. Antes de iniciar esse papo, eu quero que você se inscreva neste canal, dê essa moral pro Vitão aqui, que, poxa, eu tô criando conteúdo legal para você. Então dá essa moral, se inscreve no canal, curte esse vídeo e qualquer coisa que você tiver de dúvida, você pode escrever aqui nos comentários e também nas minhas redes sociais do O Victor Godoy no Instagram e Eu Odeio Meu Trabalho. Também no Instagram você vai encontrar todos os cortes, todos os conteúdos deste maravilhoso podcast. E, cara, eu tô com o pastor aqui hoje. Se tiver fazendo uma coisa de errado aí, irmão, vai ser revelado nesse episódio. Dani, seja bem-vindo, cara. Obrigado, cara. Tô muito feliz. Tô bem, graças a Deus. Bem feliz? Tô bem feliz de estar aqui, cara. Cara, eu não sei se é uma boa sensação para esse podcast. Brincadeira. Eu, assim, gosto muito da sua pregação. Gostei bastante. Massa. Gostei muito da sua pessoa, gentil pra caramba. Você viu, eu tô elogiando o convidado hoje, Não, cara. eu tô muito feliz, cara. Cara... primeiro, obrigado por você ter aceito o convite. Porque vai ser uma sabatina aqui pra você, viu? Eu tenho umas perguntinhas muito boas pra você aqui. Primeiro, pra gente começar, eu queria que... Eu sempre falo pros convidados se apresentarem, então eu já vou de cara perguntar quem é Daniel Toledo. Cara, sou Daniel Toledo, tenho 33 anos, eu sou casado com a minha esposa Aline, tenho 2 filhos, Tito de 3 anos, a Olivia de 3, 4 meses, ela faz 4 meses. Recente? Recente, cara. Aquele lance de ainda Por ser isso um a caos. olheira, então. Isso. Brincadeira. Emagreci muito. Ô, louco. Não, tô brincando. Será que filho emagrece? Eu tô precisando ter um filho, então. Cara, sabe o que emagrece? O problema é o seguinte, eu tenho um filho na escola, e escola, cara, é atrair todas as viroses possíveis. E aí, o meu filho traz as viroses pra casa e todos pegam na mesma semana. Bom que você sofre em família, né? É por isso que essa semana passada, né? A gente pegou uma virose lá, todo mundo junto. Cara, não dá pra ninguém cuidar de ninguém. Uma loucura. Então a gente tá nesse caos, assim. Vira pandêmico o negócio. Ninguém pode nem visitar pra ajudar. Loucura. Eu fiquei meio surpreso, assim. Caramba. Eu falei assim, cara, não sei o que eu vou fazer. Mas basicamente isso. Nós somos em 4 lá em casa. O Tito e a Olivia. Eu sou filho de pastor. Meu pai e minha mãe, o Wilson e Noemi, são pastores da Igreja Voz, aqui em Ribeirão Preto. A gente é de São Paulo e a gente mudou para cá quando eu tinha 11 anos para cuidar da igreja aqui. Isso já faz 21, 22 anos, Caramba. Se eu não me engano. 22 anos, eu tenho 33, isso. Então, hoje eu sou pastor na igreja, auxilio meu pai. Também sou sócio de uma empresa de desenvolvimento de sistema, na parte de controle de acesso e tudo mais. Um cara inteligente, né? Cara, acho que eu sou bem relacionado, eu acho. E é isso, cara. Hoje minha vida basicamente se resume a isso, a cuidar da minha família, cuidar da igreja, cuidar do meu trabalho e tentar fazer isso de uma maneira saudável. Como é que você equilibra? É isso que eu falo. Porque, pô, você não tem um papel na igreja de frequentador. Sim. Você não tem um papel na sua empresa de um colaborador. Exato. Então, ou seja, em ambas, e também na sua família, não é um coadjuvante. Exatamente. Porque você, no caso, um coadjuvante de uma família, eu vejo como se fosse filho, morando na casa dos pais, sendo cuidado, filho. É isso. Coisa do tipo, né? E hoje você é provedor em ambos as suas funções, como uma pessoa responsável da empresa, um pastor de uma igreja e um pai de família. Como é que
o Daniel equilibra tudo isso, cara? Cara, eu tento equilibrar. Bom, primeiro eu preciso falar que eu não consigo. Agora, agora eu vou falar como eu tento fazer isso. Bom, eu tento Mas fazer... você é pastor, cara. É, exatamente, essa né? coisa é ridícula, exatamente né? isso, Já né, vão cara? quebrar isso aqui agora, já. Cara, eu tento fazer com que as coisas girem em torno da minha família, tá? Então, não é algo... Na verdade, isso é algo, vamos dizer assim, recente, desde quando meu filho tem 3 anos e eu precisei tomar essa decisão. Porque minha vida era trabalho, viajava na segunda-feira, voltava só na sexta-feira. E quando meu filho nasceu, alguma coisa simplesmente me alertou. Falei assim, cara, essa vida, ela não suporta uma família. Então, eu preciso tomar uma decisão. Ou eu quero ter uma família e ser presente nela, né? Ou eu vou simplesmente colocar filho no mundo e ver meu filho de final de semana e tudo certo. Ser um pai de fachada, no caso. Exato. Esse negócio de ser pai presente dá muito trabalho. E aí eu decidi isso, cara. Eu decidi então que eu faria parte da criação dos meus filhos, que eu seria intencional em tudo, desde de banho, introdução alimentar, percepção e desenvolvimento social, psicológico. Fui tentar aprender, me desenvolver, fazer curso, ler livro, gastar tempo com os meus filhos, porque eu queria realmente que a minha vida girasse em poder construir uma família. Isso fez com que eu conseguisse, então, de alguma maneira, organizar melhor minhas questões na igreja e minhas questões no trabalho. Então, no meu trabalho, a pandemia ajudou um pouco de eu conseguir, no primeiro ano, ficar com meu filho e trabalhar remotamente e tudo. Então, toda essa primeira parte aí dele, eu consegui trabalhar remotamente tudo. E hoje, eu basicamente... fico com ele também no período da manhã e trabalho remotamente. Tipo assim, então, de manhã eu deixo para fazer só reuniões pontuais. Fora das reuniões, eu tô presente lá. Depois ele vai para a escola e aí sim eu vou para a igreja. Na igreja eu faço as coisas da igreja e faço as coisas do meu trabalho também. Então, eu vou separando isso. De alguma maneira, isso dá certo. Ainda não deu errado. Eu consigo fazer, consigo organizar. Mas é só para falar que as coisas eu tento fazer com que elas girem em torno da minha família. Tá. Essa foi a minha decisão que eu tomei. E, poxa, eu sei qualquer outro tipo de situação, de pais que não conseguem, que precisa ficar o dia inteiro fora de casa. Eu entendo totalmente. Só foi uma decisão que eu tomei e eu fiz com que as coisas girassem em torno disso, intencionalmente, sabe? Cara, e assim, já que você tocou no assunto de outras realidades, que eu falo que a nossa realidade ela é privilegiada, até coloco eu, porque totalmente. A gente tem autonomia para, tipo assim, se eu não quiser ir trabalhar hoje, eu não vou, se eu quiser trabalhar remoto, consigo e tal. Você, como um pastor de igreja, uma pessoa que conhece muitos casos, quais seriam os melhores conselhos que você poderia dar para uma pessoa que precisa ter essa intensidade no trabalho e acaba, às vezes, não dando tanta atenção para a família? Então... eu acredito que existe sim a intensidade no trabalho. E ela é uma realidade. Tem gente, tem gente que não tem como, cara. Tem isso, é o cara que ele precisa no mínimo ficar 8 horas ou 12 horas, dependendo da realidade, fora e tudo mais. Se essa é a realidade, se essa é realmente a necessidade no momento que tem, de uma maneira intencional. Por quê, cara? Por que eu falo isso? Porque quantos são os casos, ou a gente mesmo, cara, que poxa, trabalha, faz o que for e chega em casa e a cabeça ainda está em outro lugar. E a cabeça ainda está numa outra realidade, ou o cara chega em casa e já vai pro futebol e tudo. Então, sempre mescla com alguma coisa que o cara poderia abrir mão, mas não abre, sabe? O conselho seria, cara, se existe alguma coisa que você consegue abrir mão, então abra mão. Então, no momento que você tiver com seu filho, cara, pode ser 20 minutos por dia, pode ser meia hora por dia, pode ser 1 hora por dia, que seja realmente intencional, que seja olho no olho, que seja baixar na altura da criança,
perceber qualquer coisa diferente. Seja verdadeiro, né? Que seja verdadeiro, que seja sem celular. E, poxa, é algo simples, mas é algo muito difícil de se fazer, cara. Quem que hoje fica com uma criança sem um celular na mão? Nem a criança fica. Nem a criança fica. E aí é isso, cara. A gente vai, às vezes, alimentando algo nesse sentido. Então, não tem problema. Por exemplo, pega a própria minha esposa, hoje, ela é 100% para minha filha. Uhum. Então, são poucos momentos que ela consegue ficar com o meu filho. Nesses momentos, às vezes, é 20 minutos por dia, 30 minutos por dia, mas é 100% ele, 100% dele, 100% olho no olho, brincando, percebendo. E, pô, eu acredito que isso faz muita diferença na vida da criança. Eu não só acredito, como tem estudos mais estudos. Sim, né? sim. É que a gente assim, as pessoas, né? A gente também. A gente sempre terceiriza e coloca a culpa no que é o mais impossível de tirar como prioridade. Perfeito. Por exemplo, né, você vai falar, eu não tenho tempo com a minha família, mas você citou um exemplo do futebol. Sim. Mas você tem seu futebol de quarta. Exato. E o seu trabalho, aí você fala assim, mas meu trabalho é muito pegado. Aí o que você vai abrir mão? E aquela coisa, velha história, velha frase que não é questão de tempo, é questão de prioridade. Sem né? dúvida, Que cara. a gente precisa olhar com prioridade naquilo que a gente quer. Hoje eu falo com a minha esposa, né? A gente conversa, não temos filhos ainda, e hoje a gente tem uma realidade assim muito bem definida que é, durante a semana eu tô pro meu trabalho, final de semana a gente pode ficar junto, tanto que eu chego 7 e meia, 8 horas da manhã, saio daqui 10 da noite, 10 e meia, mas ela tem a consciência de que, inclusive mudamos para Ribeirão para ter essa realidade. Perfeito. E aí, ela conversa com as amigas no trabalho e tal, e um dia ela usou uma expressão que eu achei interessante. Ela falou assim, hoje a gente tem uma vida que não cabe um filho. Por quê? Temos outras prioridades. O Vitor tem o trabalho, Perfeito. A Daniela tem o trabalho e tem os lazeres dela. A gente tem nosso lazer de durante a semana, que a gente sai para os lugares e tal. E se tem um filho, você não tem isso. Sim. Então, eu acho que também vai parte muito da consciência, né, Total. das pessoas de determinar os papéis e os horários e as prioridades para nossa vida. Perfeito. E eu acho que tem que ser assim, senão, cara, fica tudo muito confuso, Muito cara. embolado. E é isso, são os ciclos, cara. Tem um ciclo, a fase disso acontecer. Sim. Cara, é isso aqui. E chega um momento que você fala, poxa, cara, eu acho que tá chegando a hora da gente se organizar para ter um filho. Pronto, se organizar para ter um filho envolve principalmente isso que você tá falando. Principalmente. Porque, cara, envolve dinheiro? Envolve. Mas não tudo, tanto. Né? Tudo exatamente. Exatamente, tudo envolve dinheiro. E no cinema envolve dinheiro, Sim. né? Basicamente isso. Então, eu acho que o principal planejamento para se ter um filho é isso, cara. Quanto que eu estou disposto a abrir mão daquilo que eu faço hoje para me dedicar a vida agora a uma criança. Caso contrário, se eu não estiver disposto, tem uma solução incrível para isso. É só não ter. E tudo certo, cara. Tá tudo bem. Mas se você se dispôs a fazer, existe um caminho muito bom, que é você abrir mão. E aqui a gente tá falando, parece que é algo, nossa, que é horrível e tudo. Cara, a verdade é que é incrível. Não. É maravilhoso. Sim. E é caótico também. É muito tenso. Mas é bom demais. Sim. Então, cara, é muito isso. Agora, uma coisa que você falou é importante, porque ninguém é produtivo 100% do tempo em todas as coisas. Poxa, quantas foram as vezes, vou falar por mim, tá? Uhum. Quantas foram as vezes que eu poderia ter feito uma coisa no horário comercial, no horário de trabalho, não fiz, porque ou enrolei demais no café, ou porque empolguei demais numa conversa sobre futebol, ou porque entrei numa discussão de política e cheguei em casa às 8 da noite e falei para minha esposa, amor, eu preciso trabalhar. E aí, nesse negócio, começou a rolar uma discussão e tudo, e eu falei, amor, mas é trabalho, é essencial. Poxa, quantas são as vezes, então, que em nome do que é essencial, eu firo uma coisa que é muito importante, que é o meu relacionamento com a minha esposa. Uhum. Que eu poderia ter me organizado e aí eu quero sacrificar aquilo que é mais importante. Poxa, culpa 100% minha, cara, de não ter feito aquilo no horário que devia ter feito. Esse agora não é o horário melhor para fazer, mas
tô fazendo porque eu precisaria entregar amanhã para um cliente, um projeto e tudo, mas em nome do que é essencial, né? Porque trabalho, pô, você vai discutir com coisa de trabalho, né? Em nome do que é essencial, eu acabo ferindo uma coisa que eu tinha considerado que era muito importante. Mas, se eu não faço, então quer dizer que aquilo não é prioridade para mim. Então, poxa, tudo aquilo que eu tô falando ou tô pregando, tô falando assim, nossa, minha família, minha vida gira em torno da minha família. Qualquer coisa que eu faço nesse sentido, cara, eu tô sendo incoerente, simplesmente. E eu poderia, sim, fazer em outro lugar, mas não, é muito fácil, porque trabalhar é muito mais fácil do que resolver problema com a esposa. Sim. Cara, é um nível de consciência gigantesco. Você fazer essa leitura é um nível de... Tipo assim, eu sempre faço um overview do que eu vivi naquele dia, porque parece que o tempo voa. Aí você fala, mano, por que o tempo tá voando assim? Aí você percebe, pô, ainda mais eu São Paulino, né? Pô, fiquei no GE lá, vendo os vídeos lá na hora. Pô, passou meia hora, perdi meia hora que dava pra ter feito alguma coisa. Sim. E aí, cara, eu te faço, vou te devolver uma pergunta que tudo eu vou jogar pro lado que você tem muita experiência como pastor e vê muitos casos. Não que você saiba de tudo, mas que você tem muita experiência nesse sentido. Quantas pessoas chegam pra você com problemas que você percebe que é uma falta de consciência e como orientar essas pessoas a ter uma consciência, ter essa leitura que parece simples, né? E ainda usar o nome do essencial, que eu achei fantástico, que você falou, usar o essencial, que realmente você não discute com uma coisa que é essencial. Sim. Só que num momento errado, ela é essencial, mas ela está num momento errado. Perfeito. Mesmo o essencial, ele tem seus momentos, né? Como você falou. Como é que você orienta essa galera pela falta de consciência de não conseguir enxergar essas simplicidades que resolveria metade dos problemas? Muito, muito. Bom, eu acho que isso tudo está numa essência. Eu acho que está numa essência, cara, de uma consciência errada também. Vamos pegar o exemplo do casamento, que às vezes é mais fácil. Bom, o casamento, ele é a consciência de que você está vivendo agora pelo outro. Você está vivendo para o outro, você tem agora se você é um marido, você tem eu acredito nisso, que eu tenho a missão de... Isso já é um nível de consciência muito grande já. Que a galera não tá assim hoje. Exatamente, mas exatamente realmente, isso. Você não vive para você. Você vive pelo outro. Então, permita, vamos elencar então, né? Ponto 1. Ponto 1 foi esse. Perfeito. Sua leitura tá ótima. Nível de consciência 1. Você vive pelo outro. Perfeito, isso. E, na verdade, essa é a resolução do problema. Por quê? Porque se eu não entendo isso, eu mesmo casado, ou eu mesmo construindo minha família, tudo, a gente tem uma visão, e ela é muito desenvolvida hoje, essa visão do protagonismo individual. E não tem nada de errado nisso, tá? Okay. De eu me desenvolver, de eu ter sucesso no meu trabalho, tudo, e isso é muito importante. Só que a gente, às vezes, leva essas coisas para ambientes onde isso não existe. Cara, não existe protagonismo individual no casamento. Eu não sou melhor do que a minha esposa, eu não sou o principal da minha família. Eu só tenho uma função diferente da dela. Ponto. Então, nível de consciência. Eu vou falando, você vai elencando depois ali. É muito... tem que ser muito assim, cara, porque pra gente é claro isso. Exato. Mas essa briga do protagonismo é uma realidade. Muito, de não entender seu papel, de você viver pelo outro, mas beleza. Fê, vai anotando aí. Vamos fazer um e-book de níveis de consciência. Vou jogar isso aqui no GPT depois, vai estouro, vender. Porque, cara, isso é muito importante. Por isso que eu falo que é muito enraizado nisso. Não é uma... A sua pergunta não foi uma pergunta simples, né? Porque não é algo muito enraizado. O cara leva o protagonismo individual para dentro de todas as realidades da vida dele. Como se o mundo girasse em torno do mundinho dele, né? Como se o mundo tivesse que me servir, como se eu tô alcançando e tudo, e vocês não estão me entendendo, e eu tô chegando, e eu tô fazendo, e é esse protagonismo individual, também, né? Exato, cara, como se, não, você tá querendo
me prejudicar, minar. Estou tentando chegar no meu objetivo. Exato, velho. Cagar, que preguiça dessas coisas, cara. Eu tenho muita preguiça dessas coisas, porque isso é uma falta de maturidade mesmo, cara. Pô, se o cara leva isso pra dentro do casamento, esquece, irmão. Esquece. Você vai sofrer muito. Porque não dá pra ter protagonismo individual dentro do casamento. Você vai ter muitos problemas desse tipo de consciência. Caraca, velho, poxa, passei o dia fazendo isso, cheguei em casa, faço aquilo que realmente às vezes era importante no dia, e aí a minha esposa me fala e eu ainda fico falando que ela tá me enchendo meu saco. Na verdade, cara, eu tô totalmente errado, eu fui um irresponsável, devia ter feito tal coisa e tudo mais. Agora, quando que o cara começa a levar em consideração aquilo que a esposa está falando, ou que as pessoas estão falando e tudo, quando ele entende que ele não é a última bolacha do pacote, quando ele entende que o mundo não gira em torno dele, quando ele entende que, poxa, ou você toma uma decisão madura em relação ao seu casamento, ou ele não vai existir. E é por isso que eu creio no Evangelho, porque o Evangelho molda a maneira como a gente se relaciona com o trabalho, molda a maneira como a gente se relaciona com as pessoas. Mas, basicamente, é isso. Mostrar o seu lugar, ou o seu vacilão, ou vacilona também. Porque, cara, isso eu falo que, assim, eu não tenho problema com a minha esposa hoje, porque esses papéis são muito bem definidos. Olha aí, massa. Porque se não for... Hoje eu me tornei uma pessoa muito direta, e às vezes eu acho que isso, né, precisa também ser equilibrado, mas me facilita muito a vida. Mas eu já fui um cara com 22, 23 anos que eu queria ser aceito por todos. E aí eu já falei isso, acho que num podcast, vai ficar registrado no podcast aqui agora, não sei. Eu, no retiro da igreja... Olha aí. Carnaval ou não? Carnaval, claro. Tem que ser. Clássico, né? Tem que ser. Cara, por não saber o meu papel e querer a aceitação de todos, eu briguei com meu pai, cara. Na frente de todo mundo. Mentira! Caraca! Uma briga infantil, irmão. Aquela briga que você fala... Ô, tipo assim, cara, eu vou mudar de país. O cara fala, depois desse dia, você, cara, eu vou mudar de país. Vou embora, tal, peguei minhas coisas, aí veio meu irmão, não sei o que. Cara, eu discuti com eu e meu pai, a gente tem uma relação muito intensa desde a minha infância. Hoje... A personalidade de vocês é parecida, não? Muito, muito. Tanto que olhar assim a Xerox um do outro. Mesmo? Eu sou a Xerox do meu pai, massa. assim, muitas coisas. Hoje a gente tá super bem, pô, não tem problema nenhum. Enfim, esse nível de consciência ele já estabeleceu em mim. E aí, quando eu parei de querer essa aceitação, ou você tá me atrapalhando, o protagonismo... Sim. Nossa, isso me ferrou por muito tempo da minha vida, mas hoje eu tenho isso muito estabelecido em mim e me faz uma diferença gigantesca. E você falando disso, lembrei do livro que eu tô lendo agora também, do Phil Jackson, já falei várias vezes, porque é um livro, cara, muito sensacional. E ele fala do time eu nunca li esse livro. Como é que chama mesmo? 11 Anéis, A Alma do Sucesso. É o do Phil Jackson, do treinador mesmo. E ele fala que o time de 96, 97, se eu não me engano, do Bulls, era um time que, foi avassalador. Foi o retorno do Michael Jordan em 96. Eles ganharam um campeonato. Na segunda etapa do tricampeonato, foi 96, 97, ele falou que aquele time era extraordinário porque ele não tinha problema de ego. Cada um sabia o seu papel. Então, era muito fácil de manejar, tanto que foi um dos recordes de vitórias na temporada e tal. Esse é o que... Desculpa, fica tranquilo. Eu tô perguntando, porque depois eu quero ver. Esse é o que é a fase que gira em torno daquele documentário do Netflix? Do The Last Dance. Isso, é a segunda etapa, naquele time de 96, 97, que chega o Dennis Rodman e tudo mais. Sim. Porque no primeiro tri não tá o Dennis... Tá só o Scott Pippen e o Michael Jordan, tal, eles ganham os 3 campeonatos. O Michael se aposenta e é nessa segunda empreitada, que eles vão de 96 a 98, né, na dinastia que eles montaram. E ele sabia que, cara, isso eu achei fantástico, das pessoas saberem os seus papéis. E isso que você falou, esse nível de consciência, é maravilhoso. Por quê? Pô, meu papel é de marido, o que eu tenho que fazer? Meu papel é de, aqui no trabalho, o que eu tenho que ser? E isso, cara, é extraordinário. Eu só não sei como imprimir esse nível de consciência nas pessoas, porque você vê alguns erros tão infantis em algumas pessoas que acaba destruindo relacionamentos, acaba perdendo emprego e acaba não trazendo um desenvolvimento para a pessoa. Aí eu vou entrar na Bíblia, né? Mas você pode me corrigir aí, se eu não me engano.
Oséias, que fala que o meu povo perece por falta de conhecimento. Não tô enferrujado, não. Pesquisei antes do podcast. E, por falta de conhecimento, cara, isso... Eu estava conversando com meu pai domingo. Acho que foi domingo. Eu falei, pai, as pessoas que não vivem na igreja, e eu não estou falando isso por estar na igreja não, mas por fazer parte de um grupo onde se tem um destino, eu não sei se você vai concordar comigo, mas vamos tentar entender. As pessoas que fazem parte de um grupo, por exemplo, seja ele religioso, vamos falar que vai na igreja, eles chegam lá, eles têm uma mensagem com um destino final. Tá. A mensagem da igreja é, vamos morar com o Pai. Uhum. Essa é a mensagem da igreja, a grosso modo, né? Sim. Só que para chegar até lá, há uma etapa gigantesca de um desenvolvimento, de um relacionamento com Deus. Isso em qualquer religião, eu acredito que todos têm um destino final. Sim. E eu falo que as pessoas que não estão na igreja, ou não fazem parte de um grupo do qual tem um destino, elas não sabem para onde elas estão indo. Uhum. Então elas não sabem como se desenvolver. Então eu até falei isso porque eu falo que às vezes eu sinto falta de fazer parte de um grupo, não que eu não sei que eu não saiba o meu destino final. Mas eu vejo que a grande parte das pessoas que não tem esse destino, elas não sabem por onde começar a se desenvolver. Por mais que tenha empresa, por mais que tenha dinheiro, em algum momento ela vai falar assim, beleza, eu estou vivendo isso para quê? Aí vem aquela famosa pergunta, para que eu estou vivendo isso aqui? Então, fazer parte de uma comunidade, fazer parte de uma igreja, de uma religião, eu acho que dá esse senso de destino, dá um senso de, preciso me desenvolver, preciso saber meu papel, preciso melhorar com a minha esposa, preciso melhorar no trabalho. Perfeito. Eu não sei o que você vê em relação a isso, mas é um pensamento que eu tava nutrindo esse final de semana. Eu falei, cara, porque assim, grande parte do meu desenvolvimento vem desde os 12 anos, que eu estou na igreja faço parte de uma igreja desde os 12 anos de idade, e esse senso de propósito sempre teve. Preciso melhorar, preciso ler a Bíblia, preciso... aquela coisa, quando é criança, né? Fala, precisa ler 3 capítulos da Bíblia para você ler ela em um ano, né? Então eu cresci nisso. Meio ano o cara já desistiu, aí o cara fala assim, poxa, então hoje eu tenho que ler 35 capítulos para voltar onde eu estava. Já era. Mas esse senso de destino, acho que dá um senso pra gente, claro, para quem se interessa de desenvolvimento. Não sei o que você pensa a respeito disso. Eu concordo 100%. E eu também acho que a própria vivência em si da comunidade, do grupo, ela é inspiradora. Porque a própria vivência, primeiro, então, ela me dá esperança. Porque nós estamos juntos aqui, se desenvolvendo, e a gente crê em algo no futuro, algo bom e tudo mais. Mas o próprio fato de a gente estar junto aqui também me dá esperança. Me dá esperança porque, cara, vou pegar o exemplo da igreja, vai ter dia que você vai chegar na igreja, você não vai ter vontade de orar. Vai ter dia que você vai entrar na igreja, você não vai ter vontade de cantar. Tem dia que você não vai querer nem ir pra igreja. Você não vai querer ir pra igreja, vai ter um monte de dia que um monte de coisa vai acontecer. O próprio fato de você estar em comunidade, de você estar fazendo parte de algo ali, para mim é inspirador. Por quê? Se eu entendo que eu faço parte a gente chama isso de corpo, né? Se eu entendo que eu faço parte de um corpo, o dia que eu tô ali, eu não tô conseguindo orar, mas eu tenho a certeza, cara, que aquele cara que tá ali do meu lado, ele tá orando por mim. Não necessariamente por mim, Deus abençoe o Daniel, mas é como se ele estivesse me representando, sabe? Tá. E esse tipo de sensação é importante. É importante também a gente ter essa consciência mesmo de, cara, o dia que eu não tiver força para orar, eu vou estar ali, porque vai ter gente orando por mim. O dia que eu não tiver força para cantar, eu vou estar ali, mas vai ter gente cantando por mim. Eu falo isso porque eu presenciei uma parada muito, muito forte na minha família. A gente tem um filho e depois de 1 ano, minha esposa engravidou de uma menina chamada Clara. E a gente perdeu essa menina ainda na barriga, mas precisou fazer parto, então a gente teve um momento de despedida e tudo, foi... Todo o processo. Todo o processo. Então, assim, foi obviamente muito desafiador, mas a gente se sentiu muito consolado. Agora, o consolo mesmo, tem até uma foto, porque a gente estava fazendo uma conferência na nossa igreja e a gente precisou ir na conferência, porque a gente estava produzindo a conferência, mas a gente tinha acabado, fazia 2 horas que a gente tinha descoberto que o coraçãozinho dela tinha parado de bater. Vocês tinham descoberto, estava na barriga, que tinha parado de bater e vocês foram para a conferência. Fomos para a conferência, porque a gente estava fazendo.
E aí, cara, tem uma foto... Ela vai começar a chorar ali, porque ela chora. Porra, mas que isso, cara? Cara, tem uma foto... Que Pô, isso? tem uma foto que me rebenta, que é assim, é uma foto da minha esposa. Eu vou tomar uma, senão eu não vou chorar, Por peraí. favor, pega o galão pra ele lá. Não, eu tô brincando. Não, que isso, Precisa não. cara. Mas aí tem uma foto da minha esposa que ela tá assim, cara, ela tá com o olhinho fechado e tá todo mundo assim, felizão, porque tava... Não é feliz, tava intenso, né? Porque tava Sim. rolando musicone, a galera tava assim, orando tudo. E ela, aparentemente, né, e com o coração ali, visivelmente, na verdade, eu queria dizer, arrebentada, quebrada. E ela assim, com a cabecinha baixa, o meu filho segurando o ombrinho dela. E a sensação de que tivesse todo mundo ali orando com ela, orando por ela, sabe? A sensação de que a oração ainda estava subindo, de que ela estava sendo consolada. E, cara, isso me marcou muito, porque eu falei, foi nesse dia que eu falei, cara, o dia que eu não tiver força para orar, eu vou, mesmo assim, porque lá vão orar por mim. O dia que eu não tiver força para cantar, vai ter gente cantando por mim. E isso me marcou tanto, mas tanto, que moldou a minha maneira de ver comunidade. Moldou. Por isso que essa parada que você está falando é tão importante. Porque ela simplesmente moldou. E nesse dia, um dia depois, eu ia pregar, né? E aí eu mandei uma mensagem pro meu pai. Falei assim, pai, eu não vou conseguir pregar. E se eu não conseguir pregar, você pode pregar? Ele falou assim, Dani, é óbvio que eu posso, mas eu acho que você vai se sentir consolado se você estiver lá e se você estiver pregando. Então, tenta. Se você não sentir, você está em família. Ali todo mundo vai entender. Se você fala assim, gente, não deu. Ninguém vai reclamar. Ninguém vai falar assim, dá o dinheiro de volta da conferência. Você está em família. Sim. Usa aquele momento, o que ele me falou foi o seguinte, usa daquele momento para ser consolado. E eu falei, cara, isso aqui é o melhor consolo que eu posso ter. É o consolo de ter 500 pessoas aqui orando por mim, cantando comigo. Então, a parada, tanto na esperança de um dia vai dar tudo certo, como nos dias mais difíceis, o que eu não consegui, aquelas pessoas fazem por mim. E óbvio que essa é a parte mais bonita da coisa, porque nesse mesmo lugar que a gente é consolado, é um lugar que a gente é machucado também. Sim. Nesse mesmo lugar que a gente vive glórias, é um lugar que a gente fala assim, meu irmão, eu nunca mais vou pisar nesse lugar aqui, que povo esquisito, maluco, egocêntrico e tudo. É o mesmo lugar. É muito o mesmo lugar. É muito intenso pros dois lados. É, né? Muito intenso pros dois lados. Só que tem uma coisa boa, cara. A coisa boa é que se é o corpo de Cristo, quem cura é o próprio Cristo. E se eu estiver fora dele... pode ser que não seja tão fácil quanto eu esteja imaginando. Então é meio que... Eu tenho um amigo que fala que é difícil com a igreja, mas é pior sem ela. Então, basicamente é isso. Você tem ali naquele lugar, naquele ambiente, um ambiente curador também. Eu falo isso porque tem um texto em 1 Pedro que diz que ele fala o seguinte, sirvam uns aos outros com os dons que Deus te dá, porque vocês são os portadores, os administradores da multiforme graça de Deus. Esse multiforme é uma palavra grega chamada poikilos, que é como se fosse policromático, né? Várias cores. O que esse texto basicamente está falando é o seguinte, olha, vocês são os administradores da provisão de Deus. Daquilo que as pessoas, daquilo que você ora e tudo, às vezes uma outra pessoa te servindo com o dom dela, ela é uma administradora da provisão de Deus. Então, às vezes, o que eu estou pedindo tanto para Deus, pode ser que Deus me provenha isso, através da sua vida. Através daquilo que você faz, através da sua comunicação, através do seu dom, e eu receber isso como provisão de Deus. Então, é por isso que eu creio muito na comunidade, porque a comunidade é a administradora da provisão de Deus. É por isso que eu creio muito no trabalho também, porque o trabalho ele é recheado de pessoas que podem ainda não perceber, mas se perceberem que são administradores da provisão de Deus, o cara pode fazer o que for, cara. O cara pode bater carimbo, o cara pode editar vídeo, ele pode ser um administrador da provisão de Deus.
Maravilhoso. E bom que você entrou num assunto que eu já ia te fazer essa pergunta. Eu ouvi um influenciador esses dias falando que o trabalho é a coisa, ele falou a coisa mais sagrada, mas eu vou parafrasear como uma das coisas mais sagradas que a gente tem, né? Enfim. Você vê o trabalho de uma forma sagrada? Vejo. Porque ele falou o seguinte também, que é uma coisa que eu acho interessante. E você acabou de falar, acho que isso agora só corrobora, então. Ele falou que o trabalho é a maneira que a gente tem de expressar o nosso impacto no mundo. Legal. Eu achei isso maravilhoso. Só que ele fala com sotaque em inglês, fica mais bonito ainda. É que eu não tenho esse sotaque. Eu tenho uma voz grossa, tenho uma rouquidão, que parece que é rouquidão, mas é pigarro que eu não tô conseguindo tirar. Mas e eu achei isso fantástico. Muito bom, cara. Mostrei isso pra minha esposa e ela falou, não concordo. Eu falei, ei! Aí tem, então. Então vamos deixar isso aqui em banho-maria pra gente conversar em outro momento. Mas eu acho que, assim, é fácil pra mim falar isso, porque eu trabalho hoje com uma coisa que me dá propósito. Perfeito. Além de eu gostar pra caramba, me dá muito propósito. Tá meio claro o impacto disso. Muito. Né? E assim, há N possibilidades de eu gerar impacto. Por exemplo, eu hoje trabalho com comunicação. No nicho macro, eu trabalho com comunicação. Como é que você muda a vida das pessoas? Se comunicando. Perfeito. Tá nítido. Tá nítido. Entendi. Aí você fala assim, pô, mas como é que uma pessoa dentro de um laboratório pode, sei lá, dar um toque dela de uma forma expressiva no mundo. Né? Então, se você colocar nessa balança, por exemplo, você falou do cara que bate carimbo. Perfeito. Como é que... não tá claro, assim, de uma maneira... Por exemplo, todo mundo fala assim, Vitor, mas hoje você tem... Aquela velha coisa, hoje você tem isso. Hoje eu tenho. Beleza, eu tenho N possibilidades. Eu sou uma voz aqui num podcast que eu posso colocar aí 2 milhões, 3 milhões, quem dera eu, 10 milhões de pessoas ouvindo esse conteúdo. Mas há possibilidade. Legal. Tá? Como é que a gente explica? Porque eu não sei também, então vou jogar essa bomba pra ti, irmão. O meu papel aqui é jogar a bomba pros outros. Eu trago o pensamento. Como é que a gente faz com que essa pessoa que bate o carimbo ou que não tem uma forma tão clara de ver as coisas, entender que o trabalho é uma coisa, que é uma oportunidade dela expressar isso no mundo, assim, a atuação dela no mundo? Tá. Cara, o Tim Keller, ele é um escritor muito famoso, faleceu esse ano. Ele tem uma frase que ele diz que o trabalho são as máscaras de Deus. Basicamente, é Deus agindo no mundo através do trabalho das pessoas. Deus agindo no mundo, promovendo justiça, promovendo amor, promovendo bondade, promovendo a ação de Deus através do trabalho das pessoas. É fato que, vamos falar que 80% das pessoas hoje no mundo não trabalham com o que gostam. Provavelmente. Sim. Provavelmente. Não, isso é estatístico também. Né? Estatístico. Então, vamos falar então que o cara não trabalha com aquilo que ele gosta. Então, o que ele vai fazer da vida dele? A primeira coisa é a gente entender, então, que o trabalho não é uma coisa ruim. E o trabalho não é uma coisa que veio depois da queda, depois do pecado. Primeira coisa... Usam isso, né, bastante? Muito. O cara vai falar o seguinte... Você vai ter que agora ter o do suor do seu trabalho. Exato. E o cara vai falar assim, nossa, eu tô na segunda-feira aqui, maldito Adão, que me fez trabalhar. Alguns machistas vão falar que é culpa da Eva. E aí, cara, você vê a raiz preguiçosa. Porque, na verdade, cara, Deus criou o mundo. Isso é um trabalho. Véio. Sim. Então, trabalho... Mas ele tava fazendo o que ele gostava. Exatamente, né? Que Deus criou o mundo, fez um trabalho. Então, vamos falar a importância do trabalho para Deus, tá? Sim. Deus criou o mundo trabalhando. E Deus poderia ter feito tudo sozinho. Agora, olha que legal. Deus, quando cria o homem, ele... compartilha do trabalho dele, trabalho de Deus, com o homem. O que ele faz? Adão, agora você vai dar o nome para os animais. Porque Deus poderia ter feito isso. Claro. Poxa, ele deu o nome pro mar, sabe? Tinha pra Poxa, às vezes muito mais criativo e tudo. Às vezes Adão errou num nome ou outro ali, os nomes ficou meio ruim, né? Tem Koala, eu acho que ele errou, e cara. Tem uns nomes que são meio incoerentes, né? Que é um nome, tipo assim, sei lá.
Mas eu tava pensando esses dias no nome de um animal, eu falei assim, cara, esse animal tinha que ser outro nome, ele é ruim, então você tem quem culpar. Sim. Mas aí, a verdade é que Deus compartilha, então, do seu trabalho com Adão. Por isso que o trabalho, então, tá antes do pecado, antes da queda. Então, o trabalho, ele é importante para Deus. Agora, imagina só se todas as pessoas que não trabalham com o que gostam simplesmente resolver o seguinte, não, então eu não vou trabalhar mais até encontrar alguma coisa que eu goste. Cara, colapso econômico, fato total. Então, não dá pra gente vincular uma coisa a outra. Não dá pra gente falar assim, não, eu só vou trabalhar, ou só vou me sentir realizado, ou só vou ter a percepção de que eu estou fazendo algo importante, valioso para Deus ou para o mundo, quando eu encontrar meu propósito ou trabalhar em relação a isso. Por quê? Porque a verdade é que Deus age em qualquer que seja a função. Então, para o cara que bate cartão, ele precisa entender que o trabalho dele, em primeiro lugar, é importante para Deus. O trabalho dele é importante para que ele sirva bem à sociedade. Então, se ele entender que o trabalho dele, por mais simples que seja, ele serve alguém, e aí é realmente a consciência do eu estou servindo alguém, eu estou servindo a cidade, eu estou abençoando a cidade. Qualquer que seja a função, se ele está fazendo, ela com certeza não é inútil. Então, o trabalho ele não é inútil. Então, eu estou fazendo. E ele não é maior ou ele não é menor. Então, um cara que faz uma coisa, ele não tem um trabalho maior do que o outro. O pastor não tem um trabalho mais sagrado do que o médico, que não tem um trabalho mais sagrado do que o cara que bate carimbo todos os dias. E isso não é maior, não tem pessoas maiores, mas pode ter sim uma melhor qualificação, uma melhor remuneração. Beleza, okay. Top, perfeito. Mas não existe coisa maior. Então, isso é muito importante, a gente entender então o que é importante para Deus e é a maneira como que Deus estabelece o seu reino, a sua justiça, no simples ato de servir. Então pronto, então o que eu estiver fazendo aqui, eu vou dar o meu melhor. Por quê? Porque esse trabalho ele é importante para Deus, ele é para Deus. É o que vai dizer a Bíblia também. Então, ele é importante para Deus, ele é para Deus e eu estou servindo o meu próximo. Eu estou servindo o lugar onde eu trabalho, eu estou servindo a sociedade. Aquilo que eu faço é importante. E aí, se o cara quiser se desenvolver, fazer uma outra coisa e tudo, cara, perfeito também. Não tem nada de errado, não tem nenhuma condenação nisso. E eu acho que ele deve fazer sim, eu acho que ele deve se capacitar, eu acho que ele deve galgar alguma remuneração melhor para ele, mas aquela fase não é uma fase inútil da vida dele. Por quê? Se ele olha para aquela fase da vida dele e considera aquilo como inútil, cara, que tristeza que vai ser, sim. Porque o cara passa, sei lá, 1/3 do dia dele ou 2/3 do dia dele ali. Então, o que ele precisaria entender é que aquilo ali, por mais simples na cabeça dele, ele está servindo a Deus, ele está servindo o próximo. Então, isso é maravilhoso, porque isso tira também a primeira coisa que você perguntou é se eu creio que alguma outra coisa, o trabalho é sagrado, né? Eu creio muito que o trabalho é sagrado, porque é o ambiente que eu vivo a maior parte do tempo. É o ambiente onde eu provo se aquilo que eu preguei no domingo é uma realidade ou não. Então, é o momento que eu boto em prática, é o momento que eu vou me relacionar com pessoas que pensam diferente de mim, que têm uma posição religiosa diferente, que têm uma posição política diferente, que tem uma posição que às vezes tem um ego mais inflado. Então, é nessa hora que eu vou lapidar a minha espiritualidade. Entendi. É nessa hora que eu vou lapidar. Então, o trabalho, ele é um exercício à santidade. Ele é um exercício a deixar minha fé coerente. É por isso que ele é importante, é por isso que ele é sagrado, porque é naquele ambiente que ele é esse exercício. Cara, fantástico. E eu acho que no que você falou aí, pra gente elucidar e trazer uma consciência também pra galera, que eu acho que são duas coisas que a gente precisa entender. Primeiro, que a tua relação com o seu trabalho em questão de ser sagrado não está relacionado com quanto você ganha. Isso. Mas está relacionado com como você lidar
com aquela relação naquele momento. Perfeito. Questão de merecimento ou de remuneração é uma forma de você se desenvolver dentro do trabalho, mas a relação com o trabalho, então, seria essa. Isso aí. Sem ver o merecimento. Por que também eu falo isso, cara? Existe a teologia da prosperidade, que, ok, né, não vamos entrar nessa questão, mas só para elucidar um pouco do que, às vezes, a igreja ou as pessoas que frequentam a igreja, as pessoas são motivadas a frequentar uma igreja. Isso num geral. Elas veem a bênção ou veem o abençoado pela sua aquisição financeira, pelo seu status financeiro. Isso, sim. Eu fico revoltado um pouco com isso, porque se fosse assim, então, a galera na comunidade, assim, vamos dizer favelas, comunidades mais carentes, então elas não são abençoadas. Exato. E isso é uma mentira, sim, sem tamanho. Porque eu acho que relação com Deus não está relacionada ao seu ganho financeiro. Boa. Né? Pelo menos eu penso dessa maneira, e eu acho isso um erro, as pessoas serem motivadas a irem à igreja por conta disso. E o que acontece? Independentemente, até às vezes, se o pastor não crê nisso, que está lá comandando, sim. As pessoas vão lá porque, eu preciso melhorar de vida. Por que você foi para a igreja? Porque eu preciso melhorar de vida. Né? É o básico das pessoas irem. Mas eu acho importante as pessoas entenderem isso, que a relação com o trabalho é algo além do quanto você ganha. O quanto você ganha vai determinar conforme você se desenvolve no trabalho, perfeito, como pessoa e tudo mais. Então, eu tô achando muito esclarecedora essa conversa pelos níveis de consciência que a gente tá imprimindo nas pessoas. Eu também. O que você mais recebe na igreja de problema das pessoas que elas têm dificuldade em lidar? Assim, meu casamento, meu trabalho, o jovem ali na sua veracidade da juventude. O que você mais vê hoje em dia, num geral, assim, na igreja? Que eu tenho essa curiosidade de ouvir de um pastor jovem, que tu é jovem ainda. Boa. Porque eu só tenho 30 anos também, irmão. Sou jovem aqui, ó. De Deus, por mais que eu pareça velho. Não me tira desse grupo, velho. Porque você já parou de frequentar culto de jovens, já né? Parei, 30 anos já não dá, né, irmão? Não é mais bem-vindo, né? Mas me fala aí, o que você vê hoje das demandas da galera que chegam pra você, assim? Cara, olha, chega bastante coisa, bastante coisa, mas vamos pensar... Cara, casamento é uma coisa... Bastante? Bastante, é bem comum, é bem desafiador e é bem difícil de você conseguir trazer esse nível de consciência para a pessoa. Olha. Mas é simples, cara. Nossa, que raiva. Porque você fala... Para analisar, bonitona, aqui. É difícil, né? Por mais que seja simples. Quanto mais simples, parece que fica mais complexo. Mas é o ego, né, cara? O ego é uma coisa que nos rebenta, cara. A raiz do pecado mesmo é o orgulho. É muito difícil a gente abrir mão pelo outro, né? É muito difícil a gente entender que quando a gente abre mão de uma coisa pela esposa, pelos filhos, a gente não tá perdendo alguma coisa. O cara sempre tem a sensação de que ele tá perdendo alguma coisa. Não, essa pessoa me fez perder minha juventude. Essa pessoa fez eu perder meu dinheiro. Sendo que, cara, ele tá simplesmente focado nesse protagonismo individual mesmo, sabe? Então... Você falou disso agora, desculpa te cortar. Claro. É que você falou do perder. A gente tem a Clube como cliente aqui, né? Uhum. E aí, o pagodão. Ia ter um pagodão De Propósito no sábado. E no mesmo sábado, a minha esposa, há 3 meses atrás, tinha comprado o ingresso para ir no Cláudio Duarte. Ela, a mãe e a irmã. Eu falei, e aí? Tem pagode, eu tenho ingresso de graça. E agora? Eu indo de graça no pagode. Por fim, eu acabei não indo, porque eu falei assim, bom... Não vou estar com a minha esposa, mas a sensação que você fala assim, eu vou perder essa oportunidade. Aí como graças a Deus, o meu nível de consciência está um pouquinho elevado. Que assim, massa! Mano, vai lá pro Cláudio Duarte, eu vou ficar em casa, vou comprar uma porção. As pessoas brigam por muito pouco. Por muito pouco, as pessoas realmente... É que, na verdade, cara, os relacionamentos hoje são absolutamente banalizados. Bom, então respondendo a pergunta, relacionamento, isso. É relacionamento. A maioria, os BO é relacionamento. Ninguém tá falando assim, eu quero melhorar no meu trampo. Ninguém chega assim, né? Não. Tô precisando dar uma varoa. A galera chega com essa... Ninguém, exatamente. Ninguém tá nem aí. Agora, o lance do relacionamento, cara, é muito...
É muito complicado. Vamos montar um curso. Vamos montar um curso de como ter um relacionamento, níveis de consciência para um relacionamento. Vamos ganhar dinheiro. Pô, velho. Cara, e é uma dor, velho. É uma dor gigantesca. Pensa na cópia disso. É muito fácil. Nossa, maravilhoso. Você vai fazer uma cópia ali, você, cara, você vai dar 5 pontos e eu vou me identificar com 5. Pior. E a verdade é essa, cara. A verdade é que a gente cai nos mesmos erros. Esse é um exercício, cara. Os relacionamentos são toda oportunidade pra gente se exercitar na nossa fé, na nossa espiritualidade. Porque, cara, a espiritualidade, ela é aquele lance que o Thiago fala, que a fé sem obras ela é morta, e as pessoas às vezes acham que obra é só caridade, alguma coisa do tipo. Cara, mas a obra é absolutamente tudo que você faz que às vezes está desatrelada ao seu discurso. Sim. Ponto. É uma ação, né? Se você tem uma ação desatrelada ao discurso, cara, é a sua fé morta. Sim. Então, relacionamento, meu casamento, meu trabalho, é tudo um exercício de eu realmente ser alguém que eu digo que crer. Porque o crer não envolve só acreditar. É você crer e se mover naquilo. E esse se mover fala sobre uma ação. É por isso que não existe crente não praticante, católico não praticante. Não existe isso. Porque o que faz... Tá vendo, Fernando? Não existe esse negócio aí. O que faz de você um crente é a prática. Sim. Ponto. O que faz de você alguém que fala que, poxa, eu tenho uma religião e tudo. O que faz de você... Isso é a prática. Fora isso, você não tem. É mais fácil falar que você não é mesmo. Então, é essa oportunidade que a gente tem e a gente desvincula isso da nossa espiritualidade. Cara, é como se a nossa fé morresse na segunda-feira. É como se ela sobrevivesse só no sábado, domingo, quando eu tenho um contato com igreja, alguma coisa do tipo. E na segunda-feira a gente mata ela intencionalmente porque a gente acha que ela não tem lugar ali. E a verdade é que aquele dia é o dia perfeito, cara. É o dia principal para ser uma verdade, para você ser um praticante. E às vezes a gente desvincula isso. A gente desvincula isso dos nossos relacionamentos, a gente desvincula. Então a gente não consegue. E esse é o papel da igreja, esse é o papel da pregação. O papel da pregação é fazer com que a palavra ali seja... faça sentido para a segunda-feira do cara. Se aquele negócio for um negócio só absolutamente espiritual, alguma coisa do tipo, e o cara não trouxer para a realidade, tá, mas como é que eu aplico isso que você falou pro meu casamento? Porque isso precisa fazer sentido. Então esse é o papel da igreja. E quando a igreja se abstém desse ou renuncia a esse papel, você vai ter uma igreja ali que você consegue... Você vai ter uma igreja que faz barulho. Isso, barulho. Você vai só manipular uma galera. E aí você vai usar desses artifícios. Não, vem aqui que você vai ser abençoado. Vem aqui que você vai... Cara, hoje em dia, as igrejas têm... Bom, não tô aqui para falar mal de igreja, mas... Sim. Deixa que eu falo. Joga para mim. Hoje em dia tem tanto a teologia da prosperidade que ela era muito famosa e ela é muito atrativa. Cara, mas quantos são hoje as igrejas que falam assim, não, aqui você vai ser um vencedor. Aqui você vai arrebentar em todas as áreas da sua vida. Aqui é 360, abundância total. E não tem cara de teologia da prosperidade, cara, mas é tão prejudicial quanto. Sim. Por quê? Porque o dia mal chega para todo mundo, irmão. E é o que você falou. Então quer dizer que o cara da comunidade ele não tem vida abundante, ele não tem... O cara triste, então não é abençoado. O cara triste, o cara que é mais melancólico, ou o cara que teve uma sequência de lutos atrás do outro e agora o cara tá tendo que tomar remédio. Então isso quer dizer que esse cara é só ele levantar da cama e dizer que eu sou um vencedor? Olhar no espelho e rugir como leão. Porra, aí me quebra, né, mano? Cara, e tem muita igreja... Tem muita igreja que foi seduzida por essa parada. Sim. Porque a gente fala do coach, né? A pregação do coach, né? Exato. E aí... E nada contra o coach. Eu tenho tudo contra levar isso para dentro da igreja e dizer que... O coach banalizado, na verdade, né? Não o coach... Porque existem profissionais que são muito bons para isso. Cara, agora não traz isso dentro da igreja e vai dizer assim, não...
É uma coisa atrelada à outra. É o evangelho que vai fazer isso, e é carro, e é abundância, e é mudar para Alphaville, que vai dar tudo certo. Nossa. Então isso é tão prejudicial quanto. Isso é tão pobre quanto a riqueza que eles pegam. Exatamente. Então isso me assusta um pouco assim também, porque isso é muito sedutor. Pra caramba. Não, isso aí seduz igual o ego seduz as pessoas aí. Isso aí é Pô, complicado. porque quem não quer, velho? Ó, a gente tá chegando no final, que a diretora já passou ali pra nós o sinalzinho do, finish. Eu queria fazer só se der, vou fazer a segunda. Mas qual foi a tua maior dificuldade que você passou como pastor de igreja? Que você teve que se desenvolver para tal? Cara, meu maior desafio foi eu cumprir alguma coisa que eu sempre preguei. Eu vou dizer, eu sempre falei que eu queria que as pessoas fossem melhores do que eu. Eu queria que os líderes avançassem e tudo. E teve um dia que esse dia chegou, velho. As pessoas ficaram melhores do que eu. Os líderes avançaram, foram melhores do que eu. E eu tive a sensação de que eu fui esquecido. Cara, foi o maior pane da minha vida. E isso aconteceu quando a gente construiu uma rede. A gente liderou juventude, adolescentes, a vida inteira. Poxa, fizemos um trabalho relativamente legal e tudo. E nesse trabalho a gente sempre pregou. Não, a gente vai gastar a nossa vida com vocês, para que vocês se tornem melhores, maiores que a gente, conquistem mais pessoas, sejam piedosos e tudo. A gente colocou um casal que a gente ama de paixão e tudo mais, e a gente sempre imprimiu isso no coração deles. E, cara, eles realmente foram. Eles realmente foram. Eu li um livro uma vez, chama Hero Maker, que é formador de heróis, né? E eu falei, cara, essa é a parada mais difícil de fazer do universo, porque realmente vai chegar o dia que os caras vão ser melhores e isso vai destruir o seu ego, velho. Uma coisa é você tá no discurso, seu telefone não vai mais tocar. Simplesmente, cara, do dia pra noite, meu telefone não tocou mais e o meu Instagram não era mais o mais marcado em minhas referências, né? Das referências das pessoas. Quem são suas referências? Ah, minha referência agora é esse cara aqui. Eu falei, caraca, velho. Eu não tava... Eu não falei que eu não tava pronto, mas eu não sabia que ia se me pegar. Foi desprevenido. Pô? Deus, foi desprevenido. Não é que eu não tava pronto, veio do nada. Do nada, cara. Dormiu na esquina, irmão. Dormiu. Exatamente, cara. E eu falei, caraca, velho, é muito difícil. Então você... Isso, e aí hoje, cara, eu vejo o quão... O benefício disso. Para as pessoas, isso foi maravilhoso. Depois eu também... eu comecei a ver que, poxa, o que a gente fez foi importante, escreveu algo nas pessoas. Legal, bonito, irmão, volta. Como é que ele teve que lidar, então? Tipo assim, beleza, não sou o cara mais... Eu fiquei muito triste. Muito triste. E aí eu falei assim, caraca, velho, que loucura. Quem te deu a paulada? Que fala assim, você não queria isso? Minha própria esposa, pô. Esposa, cara, se você dá liberdade... Deu-lhe no meio. Falou assim, liberdade, o que você tá chorando aí? Ela falou assim, tipo assim, ela também tava triste. Ela falou assim, amor, basicamente eles estão fazendo o que a gente sempre pregou. A gente sempre pregou que isso era... Eu falei assim, nossa, então eu não vou pregar mais, velho. Então, porque isso arrebentou comigo, velho. Isso arrebentou com o meu ego. Isso me deixou numa posição... Eu falei, caraca... Quanto tempo? Foi agora, cara, 2023. 2021. Cara, foi sem dúvida meu maior desafio, assim. E isso foi muito bom, cara. Isso foi muito bom, porque... Pô, primeiro que deu certo, assim. Mas eu fez um bom trabalho. Fez um bom trabalho, mas eu fiquei muito triste, assim. E aí é nessa hora que você fala assim, cara, é isso aí, velho. Você foi chamado para isso mesmo. Você foi chamado para gastar a sua vida e pode ser que essa recompensa que você está esperando toda, ela não venha mesmo. E tudo certo, porque é bom para eu manter o meu foco, o meu coração, de que pudesse ser que eu estava esperando mesmo. Minha esperança estava na aprovação das pessoas. Minha esperança estava no, não, Daniel, você é tudo na minha vida.
Às vezes eu gostava disso, cara. Sim, sim. Quem Então, não Daniel, gosta, né, cara? Quem não Daniel, gosta? cara, obrigado porque naquele dia e tudo. Poxa, às vezes minha esperança está naquilo ali. E foi nessa hora, então, que eu descobri ali em Deus que tem uma frase do Tim Keller que ele fala assim: você só descobre que Jesus é tudo que você precisa quando ele é tudo que você tem. Nossa. E é nessa hora que eu falei assim, caraca, velho, eu não tenho mais nada. E eu não tô falando de dinheiro, nada, eu tô falando de tudo aquilo que mantinha a minha vida, a engrenagem e tudo, eu não tinha mais, cara. Então, tipo assim, eu não precisava nem mais ser crente. Não tinha mais uma responsabilidade. Porque às vezes o pastor, ele tem uma responsabilidade. Tipo assim, ele é crente porque ele é pago pra aquilo, entendeu? Não dá pra fugir. Não dá pra fugir muito, cara. Então, tipo assim, eu falei, caraca, velho, que loucura. Então foi nessa hora ali que foi bom pra mim, porque eu descobri algo em Deus. Não foi que eu descobri uma chave, mas eu tô falando que eu vivenciei algo maravilhoso, que é me relacionar com Deus só por me relacionar com Ele. Sim. E aquilo ser tudo que eu preciso. E eu vou te falar que eu nunca tinha chegado numa situação como essa, porque eu sempre tive que me relacionar com Deus, e provavelmente eu poderia estar usando isso, Deus, como um meio para manter o meu trabalho, manter as coisas. Cara, Deus não é um meio. E toda vez que você colocar Deus como um meio de fazer alguma coisa, esquece. Vai dar errado. Vai dar errado. Você vai se frustrar desse jeito. Nossa, Deus, caramba, as pessoas esqueceram de mim. Pô, eu tô ali com Deus, é tudo que eu tenho, mas é tudo que eu preciso. Cara, sensacional. Eu gosto de gente assim, que rasga o verbo mesmo. Eu fiz isso aqui. Dani, estamos chegando ao fim, cara. Cara, Vitão, muito obrigado, viu? Pô, eu que agradeço. Um bate-papo que eu nem fiz ainda perguntas que eu precisava fazer. Vamos ter que marcar um parte 2 aí. Por favor, cara, mas antes de a gente finalizar, eu quero que você olhe para essa câmera bonita aqui do meu lado e deixe uma mensagem pra galera que tá ouvindo a gente até aqui, porque é muito corajoso que ouviu a gente até aqui. Uma hora. É muito corajoso, é muito, né? Tem que estar muito engajado, né? Bom, eu quero deixar uma mensagem para você, então, dizendo que se a gente está falando de trabalho aqui, seja qual for a sua função, seja o que for, aqui você pode ter certeza que isso é importante para Deus. Isso é a maneira de Deus agir no mundo através de você, seja a coisa mais inútil que você ache que seja inútil. E quem sabe essa é uma oportunidade que Deus está te dando para descobrir que existe um caminho de relacionamento com Ele, onde Ele ressignifica seu trabalho, seu relacionamento. E eu não estou falando que você vai ter carro novo, vida 360, tudo certinho, mas existe um caminho muito legal. Que Deus abençoe vocês aí que estão nos assistindo. Amém. Toma, se você não foi abençoado agora, não é daqui pra frente que vai ser. Mas, você que chegou até aqui, por favor, vai ter as redes sociais do Dani aqui na descrição. Clica lá, marca ele lá, mas ele já foi curado disso. Exatamente, se não marcar não tem problema. Marca não, segue ele lá. Também segue aí o Odeio Meu Trabalho, o Victor Godoy. Muito obrigado por você ter acompanhado até aqui. Se você não deu o like, como é que a gente quer que Deus te abençoe? É complicado. Não, deixa o like. É o básico, né, cara? Se inscreva, que aí a unção vem dobrada. Fechou? Gente, beijo e até o próximo podcast.